Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim, deixe sua Bíblia aberta. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Senhor, esta é a tua palavra que nós lemos. Nesta noite pedimos a tua bênção, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, pois desejamos ouvir a tua voz neste lugar, chamado Casa de Oração. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós temos em mãos o livro de Jonas, que é o livro do profeta Jonas. Tem muitas particularidades, tem algumas coisas que são muito particulares deste livro. Três, pelo menos, eu anotei aqui para passar para você. Primeira particularidade, quer dizer, só encontramos isso no livro de Jonas, é que é o primeiro profeta que Deus envia a uma nação estrangeira. Jonas é o profeta que o Senhor está enviando à Assíria. Não é Síria, não, é a Síria, né? Cuja capital é a cidade de Nínive. Também é o único profeta que desobedece a Deus. Jonas é o único profeta que Deus fala assim, faz isso, e ele vai e faz outra coisa. É o único. E terceiro, é o único profeta que fica triste pelo sucesso da sua pregação. Nós não achamos na Bíblia nenhum outro profeta ou pregador que fique triste, e eu, na verdade, não conheço nem pessoalmente, nenhuma pessoa que fica triste pelo sucesso da sua pregação. E Jonas ficou triste pelo sucesso da pregação dele. Mais à frente nós vamos ver isso. Jonas, ele morava em Samaria, né, no reino de Samaria, e estava vivendo um dos períodos melhores, da melhor fase, um lugar próspero, abençoado, porém, o povo de Samaria não servia ao Senhor. O rei da época era o rei Jeroboão II, que era um rei perverso, idólatra, pecador, e fez com que o povo pecasse também contra o Senhor. Jonas era contemporâneo, viveu no mesmo período do profeta Amós e do profeta Oséias. E o nome Jonas significa pombo. O significado do nome Jonas é pombo. Pombo. Isso mesmo. Pombo. Algumas pessoas, ao longo da história, contestam, né? Dizem assim, não, o livro de Jonas não é real. É uma historinha inventada. Porque, na verdade, existem milagres, vamos dizer assim, um pouco absurdos, né? Da compreensão da mente humana. Então, as pessoas dizem que o livro de Jonas é uma história fictícia, não é real. Por quê? Porque, primeiro, no livro de Jonas, a gente vê um peixe engolindo um homem. Esse homem fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, depois é vomitado com vida. É um milagre acontecer isso. Segundo, que no livro de Jonas nós vemos uma planta crescer em um dia e dar folhas suficientes para fazer sombra. E no mesmo dia a gente vê essa planta sendo morta por um verme. Então as pessoas dizem, por causa disso, que o livro de Jonas é uma mentira. Mas na verdade, nós não acreditamos nisso. Porque o próprio Jesus fala do profeta Jonas.
Então a história de Jonas, ela é atestada como verdade pelo próprio Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 20, capítulo 12, versículo 38 a 41. Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 41. Quem localizar, fique de pé ali, por favor, para a gente. Mateus 12, 38 ao 41. Pode ler, irmã. Sim. Isso, obrigado. No final, Jesus diz assim: e eis que está aqui quem é maior que Jonas. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Jonas existiu, a história do peixe é verdade, é uma história verdadeira, porque ele diz: assim como Jonas esteve no ventre do peixe, o Filho do Homem também vai estar no seio da terra durante 3 dias e 3 noites. Da mesma maneira, então, quer dizer, tudo que acontece na história de Jonas é real. E Jesus é quem diz isso. Isso é para tranquilizar o seu coração, porque muitas pessoas colocam em dúvida a verdade do livro do profeta Jonas, e na verdade nós não entendemos assim, nós cremos que é verdade o livro desse profeta. Agora volte a sua Bíblia, por gentileza, em Jonas capítulo 1, versículo 1, deixa ela aberta lá no versículo 1. A Bíblia diz, o livro do profeta Jonas começa assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Esse é o primeiro versículo do livro do profeta Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. 3 verdades existem nesse versículo. Parece que não, mas tem 3 verdades aí. Primeira, Jonas era alguém que falava com Deus e Deus falava com ele. A palavra do Senhor veio ao profeta Jonas. Veio a ele a palavra do Senhor, ou seja, ele era alguém que ouvia a voz de Deus. Ou seja, nós não podemos dizer que Jonas era ímpio ou que ele não era crente de verdade, porque ele ouvia a voz de Deus. E só ouve a voz de Deus aquele que é crente, aquele que crê em Deus. Ouviu a voz do Senhor, a palavra de Deus veio a ele. É mais do que só ouvir. Deus trabalhou, Deus falou com ele. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Segundo, Deus tem escolhas que nós não entendemos. São escolhas soberanas. Por quê? Nenhum de nós aqui escolheríamos Jonas como profeta. Porque Jonas era uma pessoa que tinha um problema muito sério. Lá na frente a gente vai falar sobre qual é o problema que Jonas tinha. Jonas não tinha misericórdia. Jonas era alguém que queria vingança no seu coração. Jonas era alguém que não tinha a coragem suficiente para fazer o que Deus estava mandando fazer. E ele estava com muita raiva no seu coração. Nenhum de nós aqui escolheríamos Jonas para ser profeta. Nenhum de nós. Mas Deus escolhe quem Ele quer. Deus tem escolhas que nós não entendemos. Deus tem modos de trabalhar. Deus conhece o coração de pessoas e Deus escolhe pessoas das quais nós mesmos dizemos assim, até Deus errou em escolher essa pessoa. Mas Deus escolhe quem Ele quer. Terceiro,
No livro de Jonas, todo mundo ouve e obedece a Deus. Todo mundo, menos ele. No livro de Jonas, quando Deus falou com o peixe para engolir ele, o peixe obedeceu. Quando Deus falou com a planta para ela cresceu, obedeceu. Quando Deus falou com o verme comer a planta, o verme obedeceu. Quando Deus falou com os ninivitas obedeceram e se converteram. Mas quando Deus falou com Jonas, ele não obedeceu. Todo mundo obedece, menos o crente. No livro de Jonas, o peixe obedece, a planta obedece, o verme obedece, os ninivitas obedecem, os marinheiros obedecem, mas o crente não obedece. O profeta não obedece. Aí a gente entra na ordem expressa de Deus para ele. Versículo 2. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vai a Nínive. Jonas, esse período aqui é 8 séculos antes de Cristo. Ou seja, 800 anos mais ou menos antes de Cristo. É o período que o profeta Jonas viveu. Nesse tempo, Nínive era uma grande cidade. Era uma das maiores, se não a maior cidade do mundo antigo. E a própria Bíblia diz isso. Vai à grande cidade de Nínive. Era uma cidade imensa. Era uma metrópole, uma cidade grande. A Bíblia chega a dizer que Jonas caminhou durante a cidade, e diz o tempo, diz o período, diz a largura, o comprimento. A cidade era muito grande. Nínive era conhecida como uma cidade grande, mas também como uma cidade violenta. Os ninivitas, irmãos, existem relatos que esse povo de Nínive, os ninivitas ou os assírios, como você queira chamá-los, eles eram conhecidos pelas atrocidades. Eles arrancavam, furavam os olhos das pessoas, dos seus inimigos. Eles não deixavam, onde eles passavam para destruir, eles destruíam, conquistavam. Eles não deixavam sobreviventes. Furavam os olhos, esfolavam as pessoas vivas, cortava a barriga das grávidas no meio, penduravam a cabeça dos seus inimigos nos portões da cidade, deixavam as pessoas morrerem, os seus corpos dos prisioneiros pendurados como aviso. Quem era inimigo deles, eles arrancavam as orelhas, arrancavam os narizes da pessoa viva, arrancavam a pele da pessoa como diversão. Esses eram os ninivitas. Alguns arqueólogos, estudiosos da época, chegam a dizer e concluir que os ninivitas eram um dos povos mais sanguinários da época. Daí você entende, né, entre aspas, entende? Porque a gente nunca deve desobedecer a Deus. Mas há uma justificativa do porquê que Jonas desobedeceu a Deus quando Deus falou assim: levante e vai à grande cidade de Nínive. Ele não queria que o povo de Nínive se convertesse, porque ele achava que era um povo muito cruel. Era um povo que não merecia ser convertido, não merecia salvação. Esse povo não merece ser salvo. Eu não vou lá pregar. E por que Deus envia Jonas a Nínive? A Bíblia diz, verso 2, no finalzinho dela: porque a sua malícia subiu até mim. A maldade dos ninivitas foi tão grande que Deus se incomodou, ou seja, recebeu a maldade dos ninivitas. A maldade deles veio e chegou à presença de Deus de tal maneira que Deus disse: chega. Eu vou colocar um basta nessa maldade. Eu vou enviar um profeta lá para converter esse povo. Acabou, chega. É muita maldade. A crueldade dos ninivitas incomodou a Deus. Por isso que Deus enviou Jonas a eles. E aí começa a história. E um pouco do que eu quero meditar com os irmãos aqui essa noite no verso 3.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 139, verso 8 a 10, por favor. Porque o livro de Jonas começa no versículo 3 com uma expressão que se repete duas vezes, que na verdade é uma expressão, não dá nem para entender, mas a gente entende. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Salmo 139, verso 8 a 10. Quem achar, fique de pé, ele é bem forte para nós. 139, vai lá, lê aí, Rafa. O salmista está dizendo assim: se eu subir aos céus, para cima, tu estás lá. Mas ele usa aqui uma figura de linguagem. Se eu descer ao inferno, que Sheol é inferno em hebraico, ou seja, o lugar onde os mortos estão. Se eu descer até a mansão dos mortos, lá também o Senhor está. Irmãos, quando eu li essa passagem em casa, eu senti tão forte a presença de Deus como estou sentindo aqui agora. Você sabe o que quer dizer isso? O que o salmista está expressando no Salmo 139? Ele está dizendo que é impossível que alguém não esteja diante da presença de Deus. Ele diz: se tomar as asas como a alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se você vai para cima, Deus está. Vai para baixo, Deus está. Vai para um lado, Deus está. Vai para o outro, Deus está. Vai para o leste, Deus está. O oeste, Deus está. Vai para o sudeste, Deus está. Centro-oeste, Deus está. Nordeste, Deus está. Norte, Deus está. Aonde eu for, Senhor, ali a tua mão me guiará. Tu está presente. Não tem nenhum lugar onde Deus não esteja. Aí a Bíblia diz: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Ele não concordava com o planejamento de Deus. Deus falou: vai a Nínive. Ele disse: não, eu vou fugir da tua face. Então ele resolve ter uma ideia muito brilhante de tomar uma decisão oposta, uma direção, melhor dizendo, oposta àquela que Deus estava propondo para ele no plano. Deus disse: vai a Nínive. Ele disse: não, eu vou para Tarsis. Enquanto que Nínive ficava numa direção, Tarsis ficava na direção oposta. Isso quer dizer que Jonas disse: eu vou ir em direção oposta à proposta, ao propósito, ao projeto de Deus. Deus mandou ir para lá, eu vou para cá. Deus disse: vai a Nínive, eu vou a Tarsis. É como se mais ou menos, só para os irmãos entenderem mais ou menos assim, é como se Deus tivesse falado com você assim: vai para o Rio. E você dissesse: não, eu vou para São Paulo. O texto diz: vai para o Rio. Ele disse: não, eu vou para São Paulo. Direção oposta. De modo que quanto mais ele se afastava de Nínive, mais ele se aproximava de Tarsis. Quanto mais se aproximava de Tarsis, mais se afastava de Nínive. Porque a primeira consequência da desobediência é seguir em direção oposta ao que Deus está falando. Os irmãos terem uma ideia, a cidade de Tarsis, ela era tão longe, mas tão longe,
que ela ficava a 4.000 quilômetros de distância do porto de Jope, que foi aonde ele pegou o navio. 4.000 quilômetros de distância. Você sabe quanto tempo demora para sair de Jope e ir para Tarsis? 1 ano de navio. 1 ano. Jonas, ele não só foi em direção oposta ao projeto de Deus, ele entrou em rota de colisão com a vontade de Deus. Porque quando você sai do propósito de Deus, quando você sai da rota de Deus, quando você sai da direção de Deus, você está indo para longe de Deus, mas na verdade o que está acontecendo é que você está entrando em rota de colisão com Deus. Você vai se encontrar com Deus no meio do caminho, porque ninguém foge de diante da face do Senhor. Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer a minha cama ao Sheol, tu também está. Se eu ficar às asas da águia e subir na altura, qualquer extremidade que eu for, a tua destra está lá e a tua mão vai me sustentar. Não tem lugar que eu possa esconder do Senhor. Quando você vai em direção oposta àquilo que Deus tem para você, na verdade você está entrando em rota de colisão com Deus. A desobediência vai fazer com que você entre em rota de colisão contra Deus. E detalhe, vou dizer mais uma coisa. Isso pode custar a sua vida. E aí a gente tem que fazer uma pergunta. Por que Jonas escolheu Tarsis? Tanta cidade para ele ir, por que ele escolheu Tarsis? Já fez essa pergunta? A Bíblia tem a resposta. Como eu disse que a Bíblia tem resposta para tudo. Isaías 66, verso 19, por favor. Tarsis, irmãos, ela ficava a sudoeste da Espanha. Hoje é mais ou menos aonde a gente entende ser ali sudoeste da Espanha, a parte sul da Espanha, quase perto ali de Portugal. Tarsis. Se fosse hoje. Isaías 66, 19. Quem localizou, leia, por favor. Porém, entre eles os que deles escaparem, enviarei as nações, a Tarsis, do Egeias, a Tubal e Javã, até as ilhas mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória. Obrigado. Veja que um dos destinos citados em Isaías 66, 19 é Tarsis, sendo citado como um destino longínquo, ou seja, distante, remoto, longe. É como se Jonas tivesse falado assim, bom, já que eu não quero obedecer a Deus, eu vou para o lugar mais longe que existe, eu vou sumir. Você vê aquela pessoa que tem essa vontade de sumir? Já ouviu essa? Geralmente as mães, quando estão irritadas, tem um monte de bagunça em casa, ela vai juntando a bagunça e vai ameaçando as crianças. Você vai ver só, eu vou sumir, você vai ficar aí. As mães de vez em quando fazem isso. Se eu sumir, eu quero ver o que vai ser de vocês. As mães fazem isso. Jonas disse, eu vou sumir. Ele disse, eu não vou só para um lugar longe, não. Eu vou para um lugar mais distante que existe. Ele colocou no seu coração. Eu vou para o lugar mais longe que tem. Eu vou sumir, vou desaparecer. Vou sumir, vou embora. Segundo, lá não tem crente nenhum. Isaías 66, 19, lá no finalzinho do texto, o irmão leu aqui para nós, o que é que está dizendo? Está dizendo lugares que não ouviram a minha palavra, ouvirão a minha palavra. Quer dizer, Tarsis era um lugar onde não tinha crente.
Tarsis era um lugar onde não tinha palavra de Deus. A palavra de Deus não era manifestada em Tarsis. Então Jonas disse assim: eu vou sumir e vou para um lugar onde não tem crente para ninguém me perturbar, que eu não quero profecia para o meu lado. Jonas pensou assim: eu vou para um lugar longe que não tem palavra, aonde Deus não vai me achar. Eu vou sumir, eu vou desaparecer no mapa. Eu não quero papo nem com Deus, nem com crente. Eu não quero ouvir negócio de palavra, não quero profecia para o meu lado. Ele queria ir para Tarsis porque ele sabia que Tarsis ele não ia ouvir ninguém dizer assim: assim diz o Senhor, volta e faz o que eu estou te mandando. Ele está dizendo: eu vou embora. Um lugar que não tem palavra. Eu vou sumir. Você conhece aquela pessoa que quer viver uma fase diferente na sua vida? Jonas queria viver algo diferente. Ser crente não era mais o objetivo dele. Ele tentou, através dessa atitude, fugir de qualquer resquício de espiritualidade que tivesse. Ele disse: eu vou embora, vou sumir, vou desaparecer, não quero mais saber de ser crente. Esse negócio de ministério de profeta não é para mim. Eu vou viver a minha vida. Vou embora. E tem mais um motivo. Ezequiel 27:12. Por favor. Por que Jonas escolheu Tarsis? Ezequiel 27:12. Ele escolheu Tarsis porque era um lugar longe. Ele escolheu Tarsis porque lá não tinha crente nem palavra de Deus, não tinha espiritualidade, não tinha mover de Deus. Ezequiel 27, verso 12. Mais um motivo pelo qual, por que Jonas escolheu Tarsis? Quem localizar, leia. Pode ler, irmão Gino. Obrigado. Tarsis era um local de grande movimentação comercial. Tinha muito dinheiro. Então, o que ele pensou? Bom, eu vou embora, não quero mais saber negócio de ser profeta, não quero mais ouvir a voz de Deus, não quero profecia para o meu lado, eu vou sumir no mapa. E tem mais uma coisa, eu vou recomeçar a minha vida num lugar que tenha condições para isso. Ele pensou financeiramente. E se eu vou recomeçar, vou fazer outra coisa na minha vida. Lá tem tanto comércio, tem tanta coisa, tem tantas oportunidades, e vou fugir. Jonas escolheu Tarsis porque viu a possibilidade de trocar de ofício. Ele não seria mais um profeta, ele seria quem ele quisesse ser. Porque Tarsis era um lugar de grandes riquezas. Ele poderia refazer a sua vida em Tarsis. Aí eu faço novamente a pergunta: você já teve o desejo de sumir, de sair, largar tudo, ir para um outro lugar que ninguém te conhece, com grandes possibilidades financeiras, e assim, eu vou recomeçar a minha vida aqui? Eu sei que se você está aqui me ouvindo, ou se você vai ouvir essa mensagem, é porque o Espírito de Deus já sabia que você está ouvindo essa palavra, e com certeza isso já passou pela sua mente. Se não passou, talvez ainda passe. Vontade de ir embora, de largar tudo, de abandonar. Só que tem um porém. Esse sentimento de Jonas de ir embora, largar tudo, de sumir, de recomeçar, de reconstruir, de começar a sua vida, ele fez de Tarsis um objetivo que era totalmente oposto àquilo que Deus estava mandando ele fazer. Porque Tarsis ficava em linha reta, exatamente em oposição à cidade de Nínive. Tarsis está aqui, Nínive está aqui. E aí tem um problema. Qual o problema, pastor? Profeta não se manda. Profeta não faz o que quer. Profeta não veste o que quer. Profeta não vai onde quer. Profeta não escolhe o que vai fazer.
Profeta não escolhe como vai ser. Profeta tem que viver o propósito e o projeto de Deus. Aí você vai dizer para mim, mas eu não pedi para ser profeta. E Deus vai olhar para você e vai dizer assim, pode por acaso o barro, o vaso, contender com o olheiro. Por que tu me fez assim? Como disse Paulo em Romanos capítulo 9, pode por acaso o vaso olhar para o olheiro e falar assim, por que você me fez assim? Desse tamanho, desse molde, desse aspecto, dessa finalidade. O vaso por acaso discute com o olheiro? Não. O vaso é vaso. Ele cumpre o propósito de vaso. Ele é o olheiro. Nós somos os vasos. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta palavra. Você é vaso. Você foi escolhido para uma obra, para um propósito, para um projeto. De modo que se você tentar mudar a rota de Deus, Deus te encontra no caminho e faz você fazer o que Ele quer, porque você não se manda, quem manda na sua vida é Deus. Aonde é a sua Tarsis? Não está aqui no script, mas o Espírito de Deus mandou fazer essa pergunta. Aonde é a sua Tarsis? Aonde é o local para quem você quer fugir quando Deus fala com você? Quando Deus manda você fazer alguma coisa que você diz, não, não vou fazer não, eu vou para Tarsis. Aonde é essa Tarsis? De repente essa Tarsis é um sentimento de negatividade, é um sentimento de rejeição. Não vou fazer, não quero. Aonde é a tua Tarsis, Jonas? Que Deus está falando com você, faça isso, você, não. Vou para Tarsis. Tarsis é o lugar onde você se esconde ou tenta se esconder de Deus. Tarsis é o destino para onde alguém quer ir, porque não quer mais viver e enfrentar os problemas. Presta atenção. É mais fácil fugir do que enfrentar o problema. O dilema de Jonas era, eu não quero pregar para os ninivitas. Eu acho que eles não são dignos de receber a salvação, a palavra. Não quero. Eu vou para outro lugar. Ao invés dele enfrentar o problema, ele disse, não, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o caminho mais fácil. Fugir, irmão, sempre é o caminho mais fácil. Ir embora sempre é o caminho mais fácil. Mas é o caminho do covarde. É o caminho daquele que quer sair do projeto de Deus. É o caminho daquele que quer tentar fugir da face do Senhor. Mas se você subir a mais alta altura, o Senhor está lá. Se descer da mais baixa profundidade, o Senhor está lá. Se for para a maior extremidade de qualquer um dos lados, o Senhor também está lá. Não tem como você fugir de Deus. Fugir é o caminho mais fácil do covarde, que não quer enfrentar o problema. O problema existe para ser resolvido, para se enfrentar, para se encarar de frente. Mas é mais fácil para Tarsis. Deus vai tirar todo sentimento do teu coração. Através desta palavra, o Espírito Santo vai limpar o teu coração de qualquer sentimento que não venha dele. Porque Deus não te chamou para ser fujão, para ir para Tarsis. Deus te chamou para enfrentar a tua Nínive. Através dessa palavra que está sendo pregada nessa noite, o Espírito de Deus está refazendo todos os planos que você tinha feito no teu coração. E ele está dizendo assim, me dá essa caneta aqui que você fez esse projeto. Me dá aqui. Só tem um detalhe. Eu preciso assinar. Eu vou fazer
do meu jeito, na hora que eu quero, como eu quero, não é do seu jeito, você não se manda, quem manda sou eu, somente descansa e cumpre o propósito que eu estou determinando para a tua vida, diz o Senhor. Ainda no capítulo 1, versículo 3, ainda lá, continuo lá. E descendo a Jope, antes disso, Jonas levantou-se para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Irmão, havia um navio lá em Jope. Tinha um navio lá. Eu tenho aqui duas grandes lições nesse verso 3. E eu vou encerrar depois. Primeira lição. Existe uma grande convergência de situações para que Jonas colocasse seu plano em prática. Deus fala com ele assim, vai para Nínive. Ele diz, não, eu vou para Tarsis. Aí ele desce para Jope, chega lá em Jope, tem um navio, e o navio está escrito assim, para Tarsis. Ele olha e fala, mistério. Coloquei no meu coração que eu ia para Tarsis, chegou aqui em Jope, encontra um navio que está com a placa escrita assim, para Tarsis, manto de Comanaia. É de Deus. Aí o comandante olha para ele e diz assim, olha, você quer ir para Tarsis? O navio é de carga, é cargueiro. A passagem é X. Ele olha no bolso, mistério profundo. É X que eu tenho no bolso. Vamos supor, a Bíblia não diz o valor, também não é relevante. Vamos supor, é 30 conto para tu ir para Tarsis. É 30 conto que eu tenho no bolso. Eita Deus de mistério. É agora. Aí o camarada olha para ele assim, aí ele diz assim, mas tem vaga? Ele diz, tem uma vaga. Ele diz, é minha. Arrepiei. Tá tudo dando certo. Preste atenção, lá atrás, ele colocou no seu coração, eu vou para Tarsis. Desceu para Jope. Chegou em Jope, quando ele para na frente do porto, um navio, a plaquinha, para Tarsis, sem escala, daqui a um ano a gente chega. Ele disse, é de Deus. Tem vaga? Tem uma vaga? Tem, então entra. Quanto é a passagem? É X, eu tenho dinheiro. Aí a Bíblia diz que, chegando em Jope, viu um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, desceu para dentro dele e foi com ele para Tarsis. Tudo dando certo. Aí, essa é a grande lição que eu aprendo, porque Jonas tinha o dinheiro para a passagem, o navio estava no porto, tinha vaga no navio, o navio estava indo para o local que ele queria, mas Deus não estava nesse negócio. Porque a gente está acostumado a pensar que quando tudo está dando certo, está convergindo para aquela situação, é um sinal de que Deus está aprovando o projeto. E não é. Pastor, mas está tudo dando certo, está tudo contribuindo, parece que está conspirando. Olha, pastor, eu senti. Cheguei lá, já estava tudo, pastor, é ali, é isso aí mesmo. Aí Deus está dizendo assim, não. Nem sempre quando tudo está dando certo quer dizer que Deus está aprovando. Não. Mas o contrário também é verdadeiro.
Nem sempre, quando está tudo dando errado, quer dizer que Deus está desaprovando. Não, irmão, porque se está tudo dando errado é porque Deus não está no negócio. Também não é assim. Exemplo bíblico. Quando tudo está dando certo, Deus não está no negócio. Jonas, já falei. Ele tinha um dinheiro, tinha vaga, tinha passagem, tinha um navio, tinha um destino, tudo dando certo. Deus não está no negócio. E quando está tudo dando errado e Deus está no negócio? Êxodo 14, 21. Por favor. 2 textos. Êxodo capítulo 14, versículo 21 e Atos 27, versículo 4. Êxodo 14, 21 primeiro, depois Atos 27, verso 4. Êxodo 14, 21. Quem achou, ler, por favor. Amém. Ó, Moisés chegou diante do mar, estendeu a mão e começou a ventar. E ventou a noite toda. Mas esse vento que ventou para abrir o mar. Não ventou para prejudicar alguém, ventou para abrir o mar. Atos 27, 4. Quem achou, leia. Atos 27, 4. Isso aí é quando Paulo está sendo preso, indo para Roma, ele entra no navio e olha o que acontece. E partindo dali, fomos navegando para Chipre, porque os ventos eram... Ah, mas pastor, mas quando tudo está dando errado, quer dizer que Deus não está no negócio. Não necessariamente. O vento era contrário, o barco afundou, Paulo parou em Malta, houve um milagre em Malta, ganhou toda a ilha para Jesus, depois eles seguiram viagem. Às vezes o vento está dentro do projeto de Deus. Às vezes o naufrágio está dentro do projeto de Deus. Às vezes a tragédia que você passou está dentro do projeto de Deus. Que é isso, pastor? Sim, Deus é especialista em tornar dor em vitória. Transforma luto em festa. Transforma tragédia em testemunho. Por quê? Porque Ele usa até o que acontece de ruim conosco para cumprir o propósito, para você não sair do propósito, porque Ele tem o controle nas mãos. Tudo está dando certo, quer dizer que Deus está no negócio? Nem sempre. Tudo está dando errado, quer dizer que Deus não está no negócio? Nem sempre. Como é que eu sei então, pastor, que Deus está no negócio? Se você tem intimidade com o céu o suficiente, pergunta. Se a resposta for sim, bem. Se for não, amém. E se for silêncio, espera. Segunda lição. Cuidado com quem você permite entrar no teu barco. O comandante desse navio não sabia, ele não sabia, irmão. Ele não sabia. Mas ele estava prestes a perder toda a carga que ele estava indo fazer o comércio dele em Tarsis. Toda a carga. Ele ia viajar 1 ano com aquela carga, ia ganhar um baita de um dinheiro. Só que ele vendeu a passagem para alguém que estava fora do propósito de Deus. Presta bem atenção nisso aqui, porque isso é revelação. Ele vendeu a passagem para alguém que não era para estar dentro daquele navio. Ele ia ganhar um dinheirão, irmão. Ele era comerciante. O comandante do navio estava pronto para encher o bolso de dinheiro. Mas ele vendeu a passagem para Jonas. E no meio da viagem, ele perdeu toda a sua carga. Tomou o maior prejuízo da vida dele. Só porque vendeu a passagem errada. Detalhe.
vender a passagem para ele era lucro. Porque a Bíblia diz que o navio estava indo para... Estava indo para onde? Tarsis. O navio já estava indo para Tarsis. O navio já estava indo para Tarsis. Ou seja, chegou um passageiro dizendo, eu quero ir para Tarsis. O navio já estava indo. A rota já estava programada, a despesa da viagem já estava programada, estava tudo certo. Chegou alguém querendo entrar no navio, e o navio é de carga, o navio não é de passageiro. Então, se entrou um passageiro pagando, poxa, é lucro. É negociação, irmão. Negociação. Vamos fazer esse negócio. O comandante diz, entra, pula para dentro, bora. Lá para fora não tem como. Pula para dentro, bora. Vou ganhar um dinheiro em cima desse cara, já estou indo para lá. Vou ganhar um dinheiro em cima dele ainda. Não sabia ele que aquilo que ele olhava achando que era vantagem estava trazendo a maior desgraça da vida dele. Provérbios 14, verso 12, por favor. Provérbios 14, verso 12. O que diz aí esse ditado? Provérbios 14, 12. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Parece bom, mas é ruim. Parece excelente, mas é horrível. Porque no início parece bom, mas o final dele, morte. Existem tantos planos que parecem lucrativos, bons, maravilhosos, perfeitos, mas porque não estão dentro do propósito, do projeto de Deus, do plano de Deus, no final dele é prejuízo. Diga comigo assim, não é porque Jonas tem dinheiro que ele pode subir no meu barco. Não é porque Jonas tem condições de pagar a passagem, não é porque Jonas tem propósito de pagar a passagem e pode fazer isso que ele vai ter que entrar no teu barco. Vou traduzir para você, irmão. O comandante não era para ter vendido aquela passagem para Jonas, mas coitado, ele não sabia. Mas ele não perguntou para Jonas. As perguntas que eles vão fazer para Jonas, no versículo 8 do capítulo 1, olha aí. Que razão sobrevém esse mal? Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? Agora não adianta mais. Está dentro do barco. O negócio estava ruim. Agora vai querer rever o prejuízo. Agora já foi. Já vendeu a passagem. Essas perguntas do versículo 8 eram para ter sido feitas no versículo 3. Você quer entrar no meu barco? Peraí. Que ocupação é a tua? Da onde você vem? Por que você está indo para lá? O que você faz da vida? Quem é você? Mas ele simplesmente vendeu a passagem. Ele não se importou em quem era Jonas. 4 perguntinhas. Primeira, qual é o critério para você abrir a sua intimidade para uma pessoa? Qual critério você usa para avaliar se você vai abrir a sua intimidade para uma pessoa? Segunda pergunta. Qual é a regra para uma pessoa entrar na sua vida? Ou você sai abrindo a porta para qualquer um? Basta a pessoa querer entrar que você abre a porta para ela entrar na sua vida? Qual é o critério que você utiliza? Não, peraí, gente. A pessoa está entrando na sua vida, está entrando no seu barco.
Pode ser um Jonas. Você tem que ter critério para aceitar pessoas entrarem na sua intimidade, entrarem na sua vida. Terceiro, qual a exigência que você faz para permitir alguém ou algo fazer parte da sua história? Então quer dizer que só porque você tem os olhos azuis vai entrar na minha história. Só porque você tem isso, isso, é isso, ou tem aquilo, você vai fazer parte do meu ministério. Só porque você ora não sei quantas horas por dia, não, vem pra cá que você vai fazer parte do meu ministério. Não, só porque você é fulano de tal, só porque eu sinto negócio, só porque eu vejo uma coisa, você vai fazer parte da minha vida, da minha história, do meu casamento, da minha vida sentimental, você vai entrar pra minha vida só por causa disso. E Deus já está sinalizando você, é Jonas, não vende a passagem. E você está dizendo, vem Jonas, pula no barco, pula no barco. Quarta pergunta, qual avaliação você faz para abrir espaço no teu barco para alguém? Qual é a avaliação que você faz? Para abrir espaço no departamento, para abrir espaço na tua equipe, para abrir espaço no teu trabalho, para abrir espaço para ouvir uma pessoa. Não, pastor, eu vou ouvir o conselho porque foi meu irmão que falou. Vou ouvir o conselho porque foi a minha prima que falou. Vou ouvir o conselho porque foi minha tia que falou, porque foi fulano que falou. Será que essa pessoa tem condições de te aconselhar? Não, pastor, eu vou ouvir porque foi ciclano, que é meu amigo há anos. Ele que indicou, ele que falou, ele que disse, ele que me orientou. Eu vou ouvir o fulaninho, porque não? Porque eu conheço, eu confio. Qual avaliação você faz para abrir espaço no teu barco para alguém? O comandante não fez nenhuma avaliação. Vendeu a passagem, Jonas pulou e o prejuízo estava lá, irmão. Não é pelo fato de alguém ter algo que você considera bom e precioso que você pode abrir espaço no seu navio, que você pode andar com aquela pessoa. Por quê? Nem todos estão preparados para andar com você e serem seus amigos. Não sai chamando de amigo todo mundo não, porque nem todo mundo está preparado para ser teu amigo. Segundo, nem todo mundo está preparado para entrar dentro do projeto que Deus deu para você. Porque tem projetos que Deus deu para você. E as pessoas que não entendem a visão, são Jonas, não estão preparados para participar desse projeto. O projeto é seu, então fecha a boca e executa o que Deus mandou você fazer, porque nem todo mundo está preparado para entrar nesse projeto, não. Vou fazer uma sociedade aqui porque é minha família, porque é meu irmão, porque é meu parente, porque é meu amigo, porque é meu vizinho. Ei, nem todo mundo está preparado para andar contigo, não. Tem gente que você vai vender a passagem para ele e ele é Jonas entrando no teu barco, é prejuízo na hora. Mas escuta a voz de Deus, que Deus está falando aqui nesta noite com você. Nem todos estão preparados para fazer parte da sua jornada. Pode ser que doa na hora você dizer não para Jonas. Vai lá na frente, você vai entender por que você teve que dizer não para o Jonas. E eu não estou falando isso porque, de repente, às vezes tem alguém chamado Jonas aí. Não é nada disso não, tá? Mas às vezes você está permitindo entrar para dentro de algo que Deus está dizendo, eu selei com você um projeto, uma aliança, um propósito, uma visão, um princípio. Eu disse para você e você contou o segredo, você abriu mão, você incluiu pessoas que não tinham a mesma visão, o mesmo pensamento, o mesmo projeto, e é por isso que o barco tem prejuízo. Mas nesta noite ainda dá tempo de você fechar a porta do teu barco, não deixar o Jonas entrar. E se ele entrar, irmão, joga ele no mar porque Deus vai cuidar dele. Joga o Jonas no mar porque Deus vai cuidar dele.
Seja seletivo. Você pode estar vendendo a sua passagem para o Jonas. E eu vou concluir com Romanos capítulo 8, versículo 13 ao 15. Eu vou ler aqui. Romanos 8, do 13 ao 15. Pois, se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão. Mas se destruírem... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, peraí. Romanos 8, 13 ao 15. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Romanos 8. Sim, é isso mesmo. Pois se vocês continuarem a segui-la, estarão perdidos e perecerão. Mas se a destruírem juntamente com as suas más obras por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo que somos realmente filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Quer participar da glória de Cristo, participa do sofrimento de Cristo. Você quer ser co-herdeiro de Cristo? Você quer participar das benécias do reino? Participa dos sofrimentos do reino também, filho. Mas eu tenho uma notícia para você. Nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. E nós temos um Pai que podemos dizer, Paizinho querido, direciona a minha vida. Guia os meus passos. Me orienta. Só porém eu quero alertar você, às vezes a resposta está na sua frente. Você ainda está pedindo direção a Deus. Ô Senhor, fala comigo, a resposta está na sua frente. Tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus nos detalhes. Para ouvir a voz de Deus nas atitudes. Para ouvir a voz de Deus nos nãos. Nos livramentos. Não insista com Jonas. Deixa Jonas pegar outro navio, mas o seu navio tem carga preciosa demais para você jogar no meio do mar. Cuida daquilo que Deus te deu. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração.